Um confronto marcado por alguma história e, acima de tudo, marcado por muita pressão. Nesse sábado, pela sexta rodada da Série B, tem Volta Redonda e Paysandu no Raulino. O que dá para esperar, o que dá para projetar para esse confronto? Quais são os destaques das duas equipes? Vou trazer prováveis escalações, trazer um pouco do retrato também de Volta Redonda e de Paysandu nesse momento na temporada. Apesar de estarem próximos na tabela, apesar de ser uma luta direta contra o rebaixamento, o retrato da temporada para as duas equipes é um pouco diferente. Antes, deixa o joinha aqui abaixo, se inscreva no canal e compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Todo dia tem Série B aqui no canal. Inclusive, nos últimos dias eu trouxe um balanço de toda a competição após a quinta rodada e também um balanço do Z4. Eu vou deixar o card em algum local aqui da tela se você quiser acompanhar. Eu trouxe uma avaliação das 4 equipes que estão na zona de rebaixamento, incluindo Volta Redonda e Paysandu, e quem eu acredito que tem uma tendência um pouco maior de um poder de recuperação, de conseguir escapar desse Z4. Bora lá, primeiro trazendo um pouco do contexto das duas equipes, um pouco do histórico das duas equipes. É um confronto que marca o reencontro de Volta Redonda e Paysandu no Raulino. Confronto que teve alguma história em 2023, na luta pelo acesso à Série B naquele momento. Paysandu conseguiu, mesmo perdendo, conseguiu conquistar o acesso à Série B em 2023, jogando no Raulino. Um jogo repleto de tensão, um jogo repleto de contestações contra a arbitragem também. Mas um jogo que marca minimamente esse embate entre as duas equipes. Se olha para o retrato das duas equipes nesse momento da temporada, se tem um Volta Redonda que tem a pior campanha da Série B. Eu diria que não está distante, mas não é o pior desempenho, tá? Assim, o pior desempenho da Série B, e eu venho deixando claro isso nos meus vídeos, é o do Amazonas. Mas o Volta Redonda tem algumas carências claras no grupo. Se tem um grupo que recebeu algumas contestações do seu treinador, teve um grupo que o próprio diretor de futebol, acredito que ontem ou durante essa semana, ele trouxe uma declaração de que tem que ir forte na próxima janela de transferências para tornar o grupo um pouco mais competitivo, e a realidade é essa. Um Volta Redonda que não conseguiu vencer ainda, vem de uma derrota para o Atlético, que até aquele momento era o lanterna que não havia pontuado na competição. É um Volta Redonda que, principalmente, o número de gols marcados mostra o grande problema da equipe do Rio de Janeiro, que é o fator de criação, o fator de construção. Foi uma equipe que minimamente deu trabalho ao Novo Horizontino, que minimamente deu trabalho ao CRB, equipes que estão numa prateleira mais alta da classificação nesse momento. E marcou contra o CRB, teve um gol anulado, perdeu para o Novo Horizontino sofrendo um gol de pênalti. Contra a Ferroviária, no último jogo que teve em casa, até propôs ou tentou propor um pouco mais no segundo tempo, até marcou um gol que foi anulado contra a Ferroviária. Então, olhando para o fator desempenho, pelo fator competitividade, eu entendo que o Volta Redonda poderia estar pelo menos à frente do Amazonas. O que não é também um retrato positivo. Assim. Acho que a condição do Volta Redonda diz muito do fator elenco que tem, diz muito do fator limitações individuais que tem para a competição, como o próprio Rogério Corrêa externou isso para a imprensa. E aí a gente tem do outro lado um Paysandu que, por mais que esteja numa zona de rebaixamento, tem um ponto de sofrer com um calendário muito inflado nesse início de Série B. Viveu a final da Copa Verde, está vivendo também nesse meio de semana, viveu a Copa do Brasil contra o Bahia e teve também tem o fator ainda, aliás, da final do Campeonato Paraense, o que gera muitas baixas, o que gera momentos também de alternar o grupo. Contra o Operário não foi com força máxima, contra o Vila Nova não foi com força máxima, isso olhando para o retrato dos jogos na Série B, por conta de Copa do Brasil e por conta de Copa Verde. Então isso gera algum impacto sobre um futebol que não é dos piores da competição. Se a gente olha para o grupo do Paysandu, tem um grupo melhor do que o Volta Redonda, tem um grupo melhor do que o Atlético, um grupo melhor do que o Amazonas, né? Talvez não olhando para o volume, porque o Amazonas
muito inflado em número de jogadores, mas tecnicamente é um grupo positivo. Só que é um grupo que, talvez pelo fator da sequência de muitos jogos, ou talvez por um momento de baixa mesmo, não conta com o Nicolas atuando bem. E aí se tem um Benítez que também sofre quando vai substituir o Nicolas. Tem a figura do Borazzi disputando muito a partir da vontade, mas tecnicamente ele tem algumas baixas também. O Borazzi vai conquistando algum espaço a partir de um Del Valle que não correspondeu, a partir de um Cavalieri que, apesar de ter marcado o gol salvador da Copa Verde, ainda está distante de entregar tecnicamente o que se espera dele. E o que se tem de destaque do Paysandu? O nome do Rossi, que inclusive eu fui olhar a provável escalação lá na ESPN, e traz o nome do Rossi como um desfalque para esse jogo. Não só o do Rossi, né? Também tem outras baixas importantes o Paysandu para esse confronto. Entendo que, grupo a grupo, e vamos falar sobre as prováveis escalações daqui a pouco, grupo a grupo se tem um Paysandu, até pelo planejamento, por ser uma equipe que já estava na Série B na última temporada, então tem um poder financeiro naturalmente um pouco maior do que o Volta Redonda. Então grupo a grupo se tem um Paysandu tecnicamente superior, só que se tem esse Paysandu vindo em uma maratona muito pesada e com desfalques. E do outro lado se tem esse Volta Redonda muito pressionado, que tecnicamente no sentido individual sofre do meio para frente, defensivamente deixou algumas brechas além do que vinha demonstrando contra o Atlético. Então é um confronto que eu acredito que falar de favoritismo pode ser complicado. Acredito que se fosse um Paysandu com força máxima, dava para a gente colocar uma tendência de um resultado positivo para o Paysandu. Mas como tem muitos desfalques, vou colocar um pouco o pé no chão em relação a esse fator do favoritismo, mas vou trabalhar um pouco mais sobre ele no final do vídeo. Vou também trazer informações de transmissão, onde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Mas bora lá, primeiro falando sobre as prováveis escalações, começando com a equipe da casa. Então tem o Jean Drosny no gol. E deixando o crédito novamente, provável escalação retirei lá do site da ESPN, mas eu vou colocando aqui algumas observações. Jean Drosny, um bom goleiro, acho que dá para... E assim, os goleiros da zona de rebaixamento, talvez pelo fator volume de exigência, eles vêm tendo algum destaque. Tem o Matheus Nogueira do Paysandu, tem a figura do Renan no Amazonas. Acho que entre os goleiros do Z4 o Renan vem trabalhando demais e bem. Tem o Jean Drosny e tem o do Botafogo que passou por mudança, né? Era o João Carlos e agora não me recordo quem é o goleiro titular do Botafogo. Mas bons goleiros no Z4. A Série B tá tendo bons goleiros. Então o Jean Drosny no gol. Você tem aqui o fator da lateral direita com o Johnny. Para a linha de zaga tem tanto o Gabriel Pinheiro como o Gabriel Bahia. Lateral esquerda tem a figura do Sanches, um dos remanescentes da última temporada. Não lembro se o Sanches estava no Volta Redonda em 2023, mas 2024 é certeza que estava. Tem a figura do André e do Robinho no meio de campo. E aqui você tem um movimento do volante virando zagueiro para liberar os laterais, né? A famosa saída de 3. Tem também aqui a figura do Naninho, um pouco mais à frente no comando do ataque, o Bruno Santos. Do lado, e aqui atacantes que giram bastante, né? Os atacantes de lado, o próprio comando de ataque também do Volta Redonda, até pelas quedas individuais se tem um certo giro de posicionamento, giro de nomes nessas posições. Então aqui, Vitinho e o Mirandinha. E aqui a gente pode ter os atacantes de lado se alternando, tá? Então pode ter um giro, Mirandinha vem para o lado direito, Vitinho vem para o lado esquerdo, isso pode acontecer. Você tem uma outra observação sobre o Volta Redonda, fique à vontade para comentar aqui abaixo. E também deixa o seu placar, tá? O que você está aguardando para o jogo. Do lado do Paysandu tem o Matheus Nogueira no gol. Na lateral direita tem a figura do Brian Borges. Poderia pintar também, pode pintar o Edilson. Só que o que acontece? Na provável escalação da ESPN, ela traz alguns pontos nessa específica que me deixou com um pouco de pé atrás. Por exemplo, a provável escalação traz o nome do Vilela.
só que o Vilela foi expulso no último jogo, então não sei até que ponto dá pra gente confiar tanto nessa específica. Mas seguindo aqui, o Brian Borges, o outro nome que poderia pintar aqui seria o nome do Edilson na lateral direita. Tem a figura do Luan, e tem ali a baixa do Quintana, então Luan e o Novilho. Novilho que foi uma surpresa na escalação da Copa Verde, no jogo da volta da Copa Verde contra o Goiás. Na lateral esquerda, e aí vem uma outra dúvida, ou PK ou Heverson, sendo o PK tem um movimento do lateral esquerdo mais defensor, sendo o Heverson o corredor esquerdo sobe mais, né, apoia mais. No meio de campo, e aí vem o fator da dúvida. Vou colocar aqui a figura do... Deixa eu até dar uma olhada, que eu sempre confundo Martínez com Martins, né, ou quase sempre confundo. Os dois são volantes, os dois atuam no futebol paraense, mas aqui tem o Martínez, que também tem esse movimento de voltar um pouco mais. Contra o Goiás ele virou, o Paysandu ficou com a linha de 5 defensores, né? Jogou num 5-3-2 contra o Goiás. Como não conta com o Vilela, então tem a figura do Dudu, e pode ter aqui, por exemplo, o nome do Matheus Vargas. Acho que na lista de desfalques que eu pude ver não tem o Vargas, então o Vargas poderia estar jogando nessa estrutura de meio de campo. Tem também, como não conta com Rossi, Marlon pode ser uma alternativa, que não é um atacante em si, não. O Marlon é um meia atacante, pode jogar tanto no meio como no ataque. Tem também o nome do Borazzi, com muita briga por espaço. Acho que se o Borazzi ele termina pecando em falta de técnica em alguns momentos, mas luta por espaço, não dá para contestar o quanto que ele briga pela bola, o quanto que ele briga por essa ponta esquerda do Paysandu. Tem o Nicolas e tem o Benítez como possibilidades para a 9. Acho que o Nicolas não acompanha a carreira toda do Benítez, né? Vi muito mais a carreira do Nicolas, mas tecnicamente é um Nicolas melhor. Só que os dois não vivem bons momentos, né? Assim, o Nicolas vem pecando em momentos de definição, mas assim, pode até fugir um nome ou outro, mas a provável escalação do Paysandu é essa daqui, com um grande ponto de observação sobre a baixa do Rossi, que poderia estar nessa ponta direita, incomodando demais o lado esquerdo, né? No caso, o Sanches, incomodando demais a linha defensiva do Volta Redonda. Deixa um pouco da sua expectativa, o seu placar para o confronto, o que você está aguardando para o jogo e trazendo informações referentes à transmissão. Estou até buscando aqui, porque esse jogo vai ser exclusivo do Grupo Disney. Estava até dando uma olhada aqui para saber do jogo do Desimpedidos, mas esse jogo em específico é exclusivo do Grupo Disney, então não vai passar no YouTube de forma aberta, não vai passar pela Rede TV. O jogo da Rede TV é o mesmo do Desimpedidos, né? Então tá aí a avaliação. Se você quiser deixar o seu placar, se você puder deixar o like, é gratuito e ajuda demais ao crescimento do canal. Tem outros vídeos aqui que você pode acompanhar também sobre Série B. Durante esse final de semana sai também uma avaliação um pouco mais geral assim no dia do jogo. Então amanhã vai estar rolando, dependendo do momento do vídeo que você está vendo, né? Então no sábado eu vou disponibilizar um outro vídeo falando de uma forma um pouco mais geral, tanto de Remo e Amazonas como de Paysandu e como de Volta Redonda e Paysandu, porque são os dois jogos desse sábado. Deixa a sua expectativa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link. Até a próxima.